No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas vivam num cenário de escravidão contemporânea, o que corresponde a 5 em cada 1.000 habitantes. Esses dados são do relatório Índice Global de Escravidão 2023, da Organização Internacional de Direitos Humanos, Walk Free. E não são raras as notícias, né, de trabalhadores que são encontrados, né, locais que são desmantelados, mantendo esses trabalhadores em condições análogas à escravidão. A gente teve recentemente a notícia de vinícolas no sul do país que mantinham, por meio de cooperativas, trabalhos nessas condições. Bom, para falar com a gente sobre escravidão contemporânea, recebemos aqui em formato virtual no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Marcela Soares. Ela é docente da Universidade Federal Fluminense, também tem um trabalho de coordenação em um grupo de estudos e de pesquisa sobre trabalho e direitos humanos, é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo do Rio de Janeiro e tem um livro publicado na área, mas eu vou pedir para que você nos conte em detalhes um pouquinho sobre essa sua atuação profissional. Marcela, seja bem-vinda ao nosso espaço. Oi, Lidiane. Olá a todos e todas. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês para abordar sobre um tema que não é tão, né, agradável. Na verdade, é um tema que nos atinge historicamente. A gente, como você bem mencionou, a gente tem um problema na realidade brasileira, inclusive os dados atuais são bem alarmantes, porque a gente está quase atingindo um recorde de resgatados nesse primeiro semestre, né, do ano de 2023. São 1.443 pessoas em situação semelhante à escravidão, né, em situação de escravidão contemporânea. Já é hoje o maior número de pessoas, né, em situação de escravidão para um primeiro semestre em 12 anos, e de acordo com dados da DETRAI, que é a Divisão de Fiscalização, né, de Combate ao Trabalho Escravo, ligado ao Ministério do Trabalho, eles acreditam que talvez seja o número que vai alcançar desde 95, que é quando se iniciaram as operações de fiscalização em todo o Brasil, que esse ano pode ser o que vai superar o ano de 2009, em que a gente teve, no primeiro semestre, cerca de 1.900 pessoas resgatadas. Em relação à minha pesquisa, eu faço parte de um grupo de pesquisa já há 20 anos, esse ano completam 20 anos, da existência desse grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, coordenado pelo professor e padre Ricardo Rezende, da Universidade Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro. E neste grupo, o professor e padre Ricardo, o Ricardo Rezende, ele é um pioneiro na temática, no estudo, mas não apenas no estudo, mas também no combate, nas denúncias que, inclusive, realizou na década de 70 e 80 contra grandes grupos monopólicos, inclusive do setor automobilístico, que, na época da ditadura empresarial militar, teve o incentivo, né, incentivou, né, o governo brasileiro incentivou diversas grandes empresas a ocuparem a região amazônica. E nestas fazendas foram encontradas, né, na criação de gado, foram encontradas várias pessoas que, inclusive, fugiram, né, de situações degradantes, jornadas exaustivas, mas também ameaças, mortes, em que o gado era melhor tratado do que as pessoas, né? As pessoas não tinham acesso à água potável, não tinham acesso à comida, comiam restos de comida ou comida estragada. Então, é um grupo, né, pioneiro no Brasil, o GPTEC, coordenado pelo professor e padre Ricardo Rezende, e que, inclusive, esse ano, né, além do grupo completar 20 anos, também completam 20 anos da Lei 10.803, que traz a tipificação
a condição análoga de escravidão, conforme está no artigo 149 do Código Penal brasileiro, que trouxe os aditivos, né, para caracterizar a escravidão contemporânea, a condição degradante, a jornada exaustiva, a servidão por dívida e o trabalho forçado, sendo que essas tipificações não necessariamente precisam estar articuladas para se configurar o crime. Então, é uma grande conquista essa legislação, né? É uma das legislações mais avançadas em todo o mundo, porque a maior parte dos países só considera o trabalho forçado, que é o cerceamento claro e explícito da liberdade, e o Brasil, infelizmente, apesar de ter essa legislação avançada, ele repetitivamente a gente se depara com esses números alarmantes de pessoas em condições de escravidão contemporânea. Uhum. Existe, por meio dessa legislação, essa tipificação do que seria considerada a escravidão contemporânea, mas quais condições de trabalho, de vivência essas pessoas são encontradas, né, que configuram também um trabalho escravo moderno, Marcela? Então, existe, né, apesar de estar posta no artigo 149, desde 2003, existem diversas instruções normativas para que auditores fiscais do trabalho, auditoras fiscais do trabalho, assim como procuradores do Ministério Público do Trabalho, ao realizarem as operações de fiscalização, eles tenham parâmetros para identificar essas condições degradantes e essas jornadas exaustivas. A servidão por dívida é algo até mais fácil, porque a maior parte das vítimas elas possuem um caderninho em que constam ali as suas dívidas e que se referem ao deslocamento, à habitação, à alimentação, inclusive aos instrumentos de trabalho. Então, a pessoa ela não consegue sair do trabalho porque é uma dívida impagável, né? É o sistema muito antigo que existe em nosso país desde o século XVIII, XIX, não só no nosso país, mas o chamado sistema de barracão, ou conhecido também na América Latina como pionagem, que essas pessoas elas são iludidas por uma falsa promessa, chegam ao local, mas elas já chegam devendo. E quando elas precisam como elas precisam se alimentar, elas pagam preços superfaturados, tanto de alimentos como de instrumentos de trabalho. Em relação à jornada exaustiva, a gente, nessas instruções normativas, que são permanentemente discutidas, não apenas pela CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo, mas também um conjunto de pesquisadores e operadores, né, do judiciário, do direito, tem esse parâmetro justamente interconectado às condições de trabalho. Então, a jornada exaustiva ela vai ter uma relação com a ausência de descanso intra-jornada, a ausência de possibilidade de repouso para alimentação, para o almoço, para o lanche, a ausência de descanso de tempo hábil, né, para o repouso de jornada entre jornadas, né? Então a gente fala a ausência de descanso interjornada, então as pessoas elas trabalham 14 horas, 16 horas, não tem tempo de repouso suficiente para recuperar suas energias físicas e psíquicas para que no dia seguinte possam, né, trabalhar normalmente. Isso é uma instrução normativa não apenas brasileira, mas pela Organização Mundial da Saúde, mas também pela Organização Internacional do Trabalho, justamente porque sabemos que o excesso de trabalho acarreta em anos futuros de vida, compromete anos futuros de vida. Além disso, tem a intensidade, o aumento da produtividade dessas pessoas durante a jornada. Então, é uma combinação de fatores que esgota prematuramente a vida dessas pessoas. Além disso, as condições degradantes, que aí a gente sabe que
quando a gente trabalha excessivamente, além de repouso, nós precisamos consumir, né, alimentos para garantir a reposição nutricional do nosso corpo, garantir a energia, a reposição energética do nosso corpo. Só que essas pessoas, elas nesse curto período de descanso, elas não têm condições para isso, não tem cama, não tem condições de higiene, não tem acesso a banheiro, não tem acesso a uma geladeira para armazenar seus alimentos, não tem acesso à cama. Então, a gente vê, inclusive, boa parte do judiciário, até mesmo do empresariado, seja no meio urbano ou rural, naturalizar essas condições degradantes para para determinados trabalhadores, principalmente os trabalhadores braçais, né? Como se não é um trabalho árduo, então eles já estão acostumados. Só que isso é a violação à dignidade humana, inclusive é a violação à nossa Constituição Federal, né, que traz a perspectiva da defesa da dignidade humana. Então, as condições degradantes, a jornada exaustiva, têm sido historicamente naturalizadas para determinados trabalhadores, principalmente os trabalhadores braçais, racializados, não é à toa que a gente vai ver mais de 80% das pessoas resgatadas sendo pessoas pretas e pardas, e a maioria também regionalizada, os nordestinos e nordestinas. Então, a maioria também, mais de 50% dessas pessoas resgatadas são originárias do Nordeste ou residem no Nordeste. Então, tem aí que a gente viu muito claro no caso das vinícolas em Bento Gonçalves, o caso da xenofobia, que é a relação em relação aos nordestinos, mas também a gente vê muito a questão do racismo diante dessa força de trabalho que executa um trabalho essencial para a nação, mas que é subalternizado historicamente. Esses trabalhadores braçais, eles normalmente são resgatados prioritariamente, como você falou, né, em rotinas de trabalho extenuantes, em produções agrícolas e também na área da construção civil, né, Marcela? Exatamente. Foi o ano de 2013 ou 2014, se não me falha a memória, 2013, que foi o único ano que superou o trabalho rural, de número de resgates, e teve a ver com a intensidade, inclusive, de preparo do nosso país para mega eventos. Não à toa que a gente está vendo isso, a gente viu isso no Catar, em relação ao preparo da Copa no Catar, a gente viu diversos casos de escravidão naquele país. Então, a gente sabe que um problema, inclusive, do Brasil, que piorou em 2017, foi justamente a legislação, né, com a mudança na legislação trabalhista, que foi a Lei 3.429, que possibilita a terceirização irrestrita. Quando a gente analisa os dados de 2023, a gente vê um aumento de 300% no número de resgatados e resgatadas. E esse número não significa que a coordenação, né, a DETRAI, o Grupo Móvel de Fiscalização, aumentou o número de fiscalizações. Não, ao contrário, a gente possui um déficit de 45% na auditoria fiscal do trabalho em âmbito nacional. Além disso, houve uma redução nesse período de quase 70% nos recursos para a fiscalização. Marcela, você trouxe vários elementos aí que explicam o porquê 2023 pode ser um ano de recordes, né, de situações em que trabalhadores são flagrados nessas situações de escravidão contemporânea ou análogas à escravidão, como você disse, um número que deve
que pode superar até o ano de 2009, eu acho que já é fato, né, que até por conta da pandemia de Covid-19 e da reforma trabalhista, nós tivemos alguns retrocessos nessa área. Você comentou sobre questões sociais, econômicas e políticas que têm colaborado para a manutenção dessa escravidão, os contratos de terceirização, enfim, uma série de fatores que contribuem para a manutenção dessa prática. E o perfil das pessoas que são flagradas nessas condições? Então, a origem normalmente vem do Nordeste, são pessoas que têm pouca instrução, né, pouca formação profissional, escolar. A gente tem alguns dados aqui ainda sobre a questão da escravidão no Brasil, do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, de que 12 milhões são crianças. Agrava-se ainda mais a situação nesse caso. Como é que se combate o trabalho escravo, falando especificamente de exploração infantil? A gente, né, vê um número alarmante de crianças nessa situação, em que, inclusive, a maior parte dessas pessoas resgatadas hoje, adultas, jovens, trabalham desde a infância. Inclusive, no caso das trabalhadoras domésticas, né, que a gente também tem um número também bem alto, contando aí que a gente, a DETRAI, iniciaram as inspeções, a DETRAI iniciou as inspeções em 2017, né, a gente tem um número bem alto de pessoas resgatadas, mais de 70 pessoas resgatadas, a maior parte são mulheres, né, 80% são mulheres, e em área urbana, os restantes são homens em áreas rurais. A maioria dessas mulheres estão desde a infância, estavam desde a infância, né, inclusive com situação como se fossem filhas de criação. E essas mulheres perdem seus vínculos familiares, são infantilizadas, são colocadas como não soubessem responder por si, e não à toa que foram encontradas tanto, né, em condições de jornadas exaustivas, condições degradantes, retenção de salários, e muitas delas, inclusive suas patroas e patrões, fizeram dívidas com os seus nomes e também arrecadavam recursos a partir de benefícios que essas mulheres tinham, seja de pensão, aposentadoria, benefício, Bolsa Família e agora recentemente o Auxílio Brasil. Então, assim, diversos casos em todo o país. E aí eu coloco a condição dessas mulheres, né, como a partir dessa questão que você me faz, a gente vê que as crianças elas não têm a educação, as famílias não têm recursos para manter crianças, muitas das vezes, né, aceitam essa filha ser criada por alguém na cidade para ter oportunidade, uma melhor condição de vida e, na verdade, acabam sendo escravizadas. Então, a gente, né, precisa de uma política pública que enfrente verdadeiramente, né, não naturalize o trabalho infantil, também algo cultural da realidade brasileira, principalmente das crianças pobres e racistas, é a naturalização do trabalho infantil. Mas a gente sabe que o trabalho infantil ele viola a infância, prejudica o desenvolvimento físico e psíquico dessas pessoas e acarreta em danos por toda a vida. Então, desde do processo de trabalho exaustivo, que prejudica a saúde física, como também a própria impossibilidade de se acessar a direitos fundamentais que são, né, regulamentados na nossa legislação. Então, a gente precisa de uma política pública, educacional e de proteção a essas crianças para que elas não se tornem futuras pessoas escravizadas, né, ou que permaneçam em situação de escravização. A gente tem um outro grupo vulnerável, inclusive, que vem aumentando nos últimos anos, né?
que é dos imigrantes, especialmente os venezuelanos, né, que acabam também, em função da necessidade de sobrevivência, né, as fugas, né, de seus países, no caso, a Venezuela, países em que estão em situação de fome ou de precariedade de vida, recorrem a países como o Brasil e aí são colocados em situações de trabalho também análogas à escravidão, né, Marcela? Outra situação grave, né? Exatamente. Uma característica da escravidão contemporânea é justamente a condição de migrante, seja migrante nacional ou internacional. Então, a condição de migrante facilita, inclusive, com que o empregador ele coloque a vítima na situação de escravização. Então, esses migrantes, a gente vê, inclusive, o maior número de pessoas, de migrantes internacionais resgatados ainda está com os bolivianos e bolivianas, principalmente na indústria têxtil em São Paulo. Então, a cadeia produtiva da indústria têxtil utiliza muito da terceirização, que, por sua vez, aproveita da condição, né, de vulnerabilidade, né, de suscetibilidade, né, tanto de indocumentação ou impossibilidade se integrando a essas formas contemporâneas de escravização. Além dos bolivianos, a gente tem o caso dos chineses, aqui no Rio de Janeiro, nas pastelarias, inclusive. A gente tem o caso também dos venezuelanos, na região mais centro-oeste, que justamente por conta, né, do processo de refúgio. Então, a gente tem tanto a situação da migração internacional, como os solicitantes de refúgio, como vítimas dessas formas contemporâneas de escravização. Então, inclusive, a gente tem dados, né, do processo migratório que, se a gente for comparar o ano de 2022 com 2021, a gente teve um aumento de, né, quase 100% no número de resgatados de imigrantes internacionais. Em 2022, foram mais de 2.500 pessoas resgatadas e 148 eram migrantes internacionais. Em 2021, eram 74. Então, a gente teve paraguaios, bolivianos, venezuelanos, haitianos, argentinos. Então, isso estou me referindo aos dados do ano passado. Só que os que mais foram resgatados foram os paraguaios ano passado. Os bolivianos ficaram em segundo lugar. Foram mais de 100 paraguaios resgatados ano passado. Então, e aí a gente vê como que essas pessoas migrantes, inclusive internacionais, dados, né, que revelam de 2003 a 2018, na cidade de São Paulo, especificamente, né, das mulheres resgatadas na cidade de São Paulo, era migrante internacional. Então, e aí a gente vê também essa questão de gênero, né, assumida, que no nosso país, inclusive, a maior parte das pessoas resgatadas são homens, mas a gente tem verificado uma invisibilidade trabalho feminino, tanto do trabalho doméstico, como somente a partir de 2017 é que se iniciaram as operações de resgate em relação ao trabalho doméstico e também ao mercado. Então, o mercado do sexo é uma que a gente vê que tem muitas vítimas de escravização sexual, né? Somente em 2022 foram resgatadas 34 pessoas. Então, em Uberlândia, Criciúma, no DF. Então, a gente tem também um problema
que tem sido superado, que é a invisibilidade do trabalho feminino, porque quando a gente compara os dados internacionais, a gente vê muito mais mulheres em situação de escravidão do que no Brasil, né? No Brasil, 90% dos resgatados são homens. Uhum. A gente tem uma infinidade de dados aqui, se a gente for ficar falando aqui a respeito de perfis, situações, né, em que há esse tipo de trabalho, né, enfim. Acho que é um assunto que a gente pode continuar alimentando, né, e discutindo e trazendo para reflexão aqui no nosso espaço. Mas só para a gente fechar, Marcela, muitas pessoas se manifestaram, né, quando houve esse desmantelamento, né, dessas cooperativas que usavam o trabalho escravo contemporâneo nas vinícolas do Sul. Muitas pessoas se manifestaram, né, enfim, ameaçando o boicote às marcas, né, que eram comercializadas aí por essas vinícolas. Essa, na sua avaliação, acaba sendo uma forma de pressão social para que empresas, enfim, minimamente tenham indisposição, né, em se apropriar desse tipo de trabalho? Sim, é uma pressão social muito importante, relevante, que as empresas se responsabilizem, inclusive muitas empresas, saiu um estudo recente, de que várias empresas elas omitem, elas não garantem transparência em relação às suas cadeias produtivas, o que significa que nós devemos exigir transparência nas cadeias produtivas das empresas, para que elas, inclusive, se responsabilizem pela utilização de força de trabalho, pelas irregularidades existentes nessa cadeia produtiva, mas que a gente sabe que quando a gente analisa os dados, né, e os recursos que são colocados para a indenização aos trabalhadores, as multas rescisórias, o pagamento, né, de indenização a esses trabalhadores resgatados, assim como os termos de ajuste e conduta que são organizados e estipulados pelo Ministério Público do Trabalho, quando a gente faz o cálculo total, a gente identifica que muitas das vezes compensa o crime pagando essas multas. Então, por isso que, recentemente, a Defensoria Pública da União, junto com outras instituições, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para solicitar a regulamentação da emenda constitucional número 81, justamente porque a gente sabe que quando o empresariado perde a sua propriedade diante de um crime, ela vai ter mais responsabilidade em relação à sua cadeia produtiva. Então, a gente sabe que é óbvio que isso é muito importante, essa pressão social, mas que, infelizmente, não tem sido suficiente, porque a gente sabe da existência, inclusive, dessas empresas que possuíam selo de responsabilidade social, selo, né, disso, diversos selos, mas que não impediram com que ocorresse essas formas contemporâneas de escravização na sua cadeia produtiva. Tá certo, nós agradecemos aqui a participação no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, da Marcela Soares, que é docente, né, tem atuação nessa área de trabalho, direitos humanos, é docente da Federal Fluminense, também membro do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Marcela, por ter aceito o convite e pelas suas contribuições todas. Eu que agradeço. Agradeço você também que nos acompanhou e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima.